Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês são sempre muito bem-vindos à nossa aula de inglês e estamos aqui para mais uma aula. Pegue aí o seu material, se você tiver um computador ou um celular que tem acesso à internet, você pode deixar no jeitinho. Pegue também o seu caderno, lápis, caneta, para que você possa fazer algumas anotações. Vamos lá então? Vamos começar falando do objetivo da aula de hoje, que é organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, para adequá-las ao gênero proposto. Nessa aula nós temos o descritor 15, que é inferir efeito de sentido decorrente das relações lógico-discursivas em um texto. Então, qual frase você usaria para apresentar colegas em inglês? Se você for apresentar um colega seu a outra pessoa, como que você faz essa apresentação em inglês? Você sabe fazer? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 3, lição 2 e vamos estudar a parte da gramática and e but, que são duas conjunções. Então, se você tiver acesso à internet nesse momento, tiver um computador ou celular disponível aí, você vai fazer esse passo a passo que aparece aqui na tela e vai me aguardar aqui para que a gente possa começar as atividades juntos. E se você não tem aí um equipamento ou não tem acesso à internet, não tem problema. Pegue aí o seu caderno, você vai acompanhar toda a aula conosco e alguns registros de atividades você vai fazer no caderno, ok? Come on, guys! Muito bem, alunos, se vocês estão logados na plataforma, você está nessa tela da unidade 3, lição 2. Nós vamos fazer hoje a tarefa 3, que é da gramática, and e but. Vamos clicar em iniciar. E aí nós temos aqui algumas informações importantes sobre as conjunções and e but. Use a conjunção and para conectar duas palavras ou orações que expressam uma ideia similar. Então, as conjunções a gente usa para unir duas palavras ou duas orações. Se eu faço essa junção usando a conjunção and, então eu estou unindo duas orações ou duas palavras que expressam uma ideia similar. Vamos ouvir o exemplo? Hank is Australian. And Sheila is too. Então, ó, Hank é australiano e Sheila também. A gente está unindo duas ideias similares. O próximo exemplo. There are a lot of windows and a nice kitchen. Há muitas janelas e uma cozinha legal. Então, eu estou juntando também duas orações ou duas ideias ali que são similares. Use a conjunção but para conectar duas orações que expressam ideias diferentes. Então, agora o but, eu vou unir orações que expressam ideias opostas. Ouça o exemplo. Hiro is Japanese, but he lives in Italy. Então, o Hiro é japonês, mas mora na Itália. Veja que são ideias opostas. She's from Paris, but she lives in New York. Então, ela é de Paris, mas mora em Nova York. Então, a gente usou o but ali na ideia de mas, né, para unir duas ideias diferentes. E agora, em relação à pontuação. Ao juntar duas frases com but e and, é comum usar a vírgula após a primeira oração. Veja o exemplo, então. There is a desk,
but there is no chair. Ó, there is a desk, aí nós usamos a vírgula para separar, usamos antes da conjunção da palavrinha but. There is no chair. Há uma mesa, mas não há uma cadeira. Eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar essas informações no caderno de vocês e nós já voltamos. Muito bem, alunos. Qual a função, então, das conjunções? Bom, como eu disse no começo, as conjunções têm a função de unir duas palavras ou duas orações, e quando a gente vai expressar uma ideia similar, nós usamos o and. Quando nós vamos unir duas ideias diferentes, orações com ideias diferentes, nós usamos o but. Percebeu, então, a diferença entre and e but? And significa e but significa mas. Então, vamos para a próxima. Nós temos aqui agora uma atividade. Colin e Sharon acabaram de se conhecer. Ouça a conversa deles. Selecione todas as respostas corretas. Então, nós vamos ouvir o áudio e selecionar quais dessas frases são verdadeiras de acordo com o áudio. Nós temos que selecionar 3 frases. Vamos ouvir o áudio e depois nós vamos selecionar as frases. So, Sharon, where are you from? I'm from the US, but I live in Shanghai. Where are you from? I'm from the UK. I live in London and Tokyo. Nice. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas opções. Colin is from the US. Colin lives in New York. Sharon lives in Shanghai. Colin is British. Sharon is British. E Sharon is from the US. Dentre essas 6 opções, nós vamos escolher 3. Então, nós vamos ouvir o áudio, eu vou parando para que vocês possam marcar as opções corretas juntamente comigo. Vamos lá? So, Sharon, where are you from? I'm from the US, but I live in Shanghai. Então, ela diz que ela é de US, I'm from the US. Então, a correta é essa aqui, ó. Sharon is from the US. Essa é uma delas. E a Sharon diz assim, but I live in Shanghai. Então, Sharon lives in Shanghai. Essa é a outra opção. E agora nós temos que escolher mais uma. Preste atenção. Where are you from? I'm from the UK. I live in London and Tokyo. I live in London. Então, ele é he is British. I'm from the UK. Eu sou do Reino Unido. Então, Colin is British. Ele é britânico. Então, essas são as 3 frases corretas de acordo com o áudio que ouvimos. E agora nós temos uma outra atividade, onde você vai selecionar as palavras corretas. Em cada frase nós temos 2 conjunções, but e and. E você tem que escolher qual é a correta para cada uma delas. Lembrando, gente, que and tem sentido de adição. E que but tem sentido de contraste, de ideias opostas. Então, quando as ideias forem semelhantes nas 2 orações, vocês vão usar and. Quando as ideias forem contrárias, opostas, nós vamos usar então o but, que significa mas. Eu vou dar um tempinho para vocês. Se você está logado
plataforma, você pode responder diretamente nela. Se não, você vai copiar e responder no seu caderno. Ok? Um tempinho para vocês, já voltamos. Vamos fazer a correção então? Nós temos a primeira frase, Hank is Australian, Bertie and Sheila is too. E aí, nesse caso, qual nós usamos? Veja, as ideias são similares, porque Hank is Australian, Sheila is too. Então, nós vamos usar aqui o and, porque nós estamos unindo duas frases com ideias similares. Hiro is Japanese. He lives in Italy. Qual que nós vamos usar aqui? O but ou and? Veja, aqui nós temos ideias opostas. Ele é japonês, mas ele mora na Itália. Então, nesse caso, nós vamos usar o but por ser ideias opostas. I love New York and oh, but I hate London. Ó, love and hate. Amo e odeio. São ideias oposta, então nós vamos usar o but. There are a lot of windows, a nice kitchen. Então, tem muitas janelas e uma bela cozinha. Nesse caso, o que nós vamos usar aqui? Estamos falando de ideias similares, vamos usar and. I like France, I like Italy. Então, também são ideias similares. Eu gosto da França e eu gosto da Itália. Então, nós vamos usar and. She is from Berlin, but or and she lives in Shanghai. Ela é de Berlim e ela mora em Shanghai. Então, nesse caso, nós vamos usar o but, porque são ideias opostas. Apesar dela ter nascido lá, ela mora em outro lugar. Então, vamos usar o but. Então, faça a correção se você fez no caderno, se não, faça a correção também na plataforma. E aí, nós vamos para a nossa próxima atividade. Temos aqui, então, um vídeo. Nós vamos vamos assistir o vídeo e responder as perguntas que aparecem ali ao lado. Pay attention. Hey, come and meet my friends. Okay. Michelle, this is Frank and Mary. Frank and Mary, this is Michelle. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Michelle. Hi. Michelle's from Brighton. Where is Michelle from? Então, ela diz, Michelle is from Brighton. Então, vamos marcar aqui essa opção. Mary's from London. Where is Mary from? Mary is from London. Frank's from Los Angeles, but Where is Frank from? De onde é o Frank? Frank is from Los Angeles. they live in London. Mary and Frank live in London. Eles moram em Londres. Frank and Mary, this is James. James from Birmingham, the UK. Where is James from? James is from Birmingham. Então, essa é a opção correta. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hi.
Paul is from London. Where is Paul from? De onde que o Paul é? Paul is from London. Hi, how's it going? Hi. Hi. Nice to meet you. Muito bem, alunos. Então, agora nós vamos para a nossa tarefa final. Nós encerramos essa etapa. Congratulations. E agora nós vamos para a nossa tarefa final, que é a tarefa número 4, apresentando colegas. Vamos clicar em iniciar. Como você apresentaria Anne ao seu colega Harry? Veja que a gente tem aqui um contexto para a gente analisar. Você está em conferência de negócios em Londres. Uma manhã você está conversando com seu colega Harry quando Anne aparece. Eles não se conhecem, portanto, faça as apresentações. Ouça e grave a resposta correta. Então, vamos lá? Hi. Good morning. Então, ele diz, Hi, good morning. O que a gente vai responder, então, para o Harry? Nice to meet you too. Hi, Harry. Good afternoon. Ou good morning, Harry. Como que a gente vai responder? Bom, se ele disse pra gente good morning, a gente vai responder também, né? Desculpa, ele disse, vamos rever aqui. Hi. Good morning. Good morning. Então, a gente vai dizer good morning também, letra C. Good morning, Harry. How are you today? How are you today? Ele pergunta, como você está hoje? O que a gente vai responder para ele? Hi, Harry, good morning. Ou this is my friend Harry. Ou great, how's it going? A gente vai responder então com a letra C, dizer que eu estou ótimo e perguntar como ele está. Great, how's it going? I'm good. Good morning. Ah, agora apareceu a Anne, né? Ele disse I'm good, eu estou bem. E apareceu a Anne dizendo good morning. O que a gente vai dizer para a Anne então? Good afternoon, Anne, how are you? Ou good morning, Anne, this is my friend Harry. Ou Harry is from the US, he lives in New York. A gente vai responder então com a letra B. Good morning, Anne, this is my friend Harry. Hi. Hi. Eles se cumprimentam. E aí, o que a gente vai dizer? Nice to meet you too. What's your name? Ou Anne is Italian, but she lives here in London. Ou I'm from France, but I live in Vancouver, Canada. A gente vai responder então a B. Nós vamos dizer de onde a Anne é e onde ela mora. Anne is Italian, but she lives here in London. Nice to meet you. Nice to meet you too. E aí, eles dizem prazer em conhecer você também. E aí, nós encerramos essa etapa. Congratulations, students! Muito bem, alunos. Agora eu tenho uma proposta de atividade escrita para vocês, que é Writing Time, a hora da escrita. Escreva um pequeno parágrafo em inglês de um diálogo para apresentar um novo colega para o seu grupo de amigos. Então, imagine que você tem um colega novo na escola e que você quer apresentá-lo para os seus demais colegas. Então, como você faria isso? Você vai montar um diálogo, vai escrever e lembrando, gente, que toda a escrita envolve esses passos aqui, ó. Primeiro passo, o planejamento do texto e o rascunho das ideias. Então, antes de você partir para a escrita efetiva do texto, você tem que planejar, você tem que pensar, quem é o amigo que eu vou apresentar? Qual é o nome dele? Como que eu vou fazer essa apresentação? Como eu vou montar esse diálogo? Então, primeiro você vai se organizar as suas ideias e aí você vai fazer o rascunho, vai passar para o papel essas ideias através de um rascunho. Depois que você fizer o rascunho, você vai fazer depois que você fez o planejamento, você vai fazer a escrita do texto no rascunho e o terceiro passo é a revisão
a reescrita desse texto, corrigindo aquilo que for necessário. A gente nunca entrega um texto sem revisá-lo antes, sem fazer as correções necessárias. Aí então eu vou fazer a versão final, que é aquela que eu vou entregar para o professor, ou vou compartilhar com alguém, ou para quem, ou vou enviar para quem eu estou escrevendo. Então, esses passos são bem importantes. Planejamento, que é você pensar o que você vai escrever, o rascunho das ideias e depois a revisão e a escrita final do texto. Nesse momento eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer o primeiro passo do planejamento. É você pensar, e o segundo passo, que é você escrever o texto em forma de rascunho. Vou dar um tempinho para que você faça isso, já voltamos. Bom, agora que você já organizou as suas ideias, você já escreveu o rascunho, é a hora de revisá-lo. Então você vai revisar tudo aquilo que você já escreveu. Se você tiver um colega aí que você possa pedir para ele ler e dar alguma sugestão do que pode ser melhorado, do que precisa ser arrumado, é legal você fazer isso. E aí você vai fazer a revisão final e a escrita final do seu texto. Aí então, fazendo a escrita final, é que você pode compartilhar com seus colegas e professor. Vou dar um tempinho para que você faça, então, essa revisão e a escrita final do seu texto.
Agora sim, gente, você revisou o seu texto, você passou ele a limpo, é a hora de compartilhar esse texto, então, com o seu professor e com os seus colegas. Certo, gente? Olha só, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, para adequá-las ao gênero proposto. Muito bem, alunos! Muito obrigada pela atenção de vocês. See you next class. Bye bye, students!